Palavra da Verdade. Devocional de 22 de março. Praticantes da Palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da Palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago 1, 22 a 24. Temos aprendido com Tiago sobre como podemos tirar proveito da pregação da Palavra de Deus. Já refletimos sobre duas atitudes fundamentais. A primeira é nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. A segunda é acolher com mansidão a Palavra. Argumentamos que o termo acolher descreve a hospitalidade do anfitrião, quando recebe um hóspede em sua casa. Nos tempos bíblicos, a hospitalidade era uma das virtudes mais apreciadas. Era considerado um dever do anfitrião dar as boas-vindas ao hóspede, abrigá-lo, honrá-lo e defendê-lo até com a própria vida. Do mesmo modo, precisamos dar lugar de honra à palavra de Deus, preparando a mente para ouvi-la com atenção e guardando-a no coração em atitude de submissão. Tenhamos em mente que a palavra não chegou à nossa vida para uma estada passageira. Pelo contrário, Tiago observa que ela foi implantada em nós. A ideia é de um enxerto. Portanto, a palavra de Deus nos foi enviada para fazer parte da nossa nova natureza em Cristo. Em outra passagem, Paulo também enfatiza o caráter permanente da habitação da palavra de Deus em nós. Ele exorta: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em Colossenses 3,16a. O verbo habitar refere-se à habitação do morador permanente em contraste com a passagem breve do peregrino. Esta palavra em nós enxertada é também poderosa para nos salvar. Porém, não há melhor forma de experimentar o poder da palavra do que praticá-la. É consenso no campo da didática que o aluno aprende melhor aquilo que põe em prática. Na verdade, só se pode dizer que houve aprendizado quando a coisa aprendida se incorpora à vida. Quando eu sou instruído numa verdade e até a professo, mas não vivo de maneira coerente com ela, demonstro que, na verdade, não aprendi nada. E mais do que aos outros, estou enganando a mim mesmo, como Tiago ressalta no verso 22. Além disso, aquilo que não é praticado é esquecido. Tiago compara o ouvinte não praticante ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural e, ao retirar-se, logo se esquece da imagem refletida no espelho. Em seu comentário à Epístola de Tiago, Simon Kistemaker observa que muitas pessoas ouvem um sermão no domingo e, uma semana depois, não conseguem se lembrar de uma única palavra daquela pregação. Ele tem razão. Além da ausência de uma meditação cuidadosa, a falta de uma vivência prática contribui para esse esquecimento. Não é sem razão que o autor de Hebreus, repreendendo seus leitores pela imaturidade espiritual deles, esclarece-lhes que os adultos espirituais são aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, em Hebreus 5,14b. Além disso, as palavras de Tiago fazem eco às de Jesus na sua conclusão do Sermão do Monte, em Mateus 7, de 24 a 27. Jesus advertiu: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A lei de Deus é perfeita. E ao contrário do que pensa a maioria das pessoas, ela não nos escraviza. O que nos escraviza é o pecado, aproveitando-se da lei para despertar em nós toda sorte de cobiça, conforme está escrito em Romanos 7:8. Contudo, a Escritura afirma aos que creem em Cristo, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Romanos 8, de 2 a 4. Portanto, uma vez libertos da condenação da lei, Cristo nos capacita a cumpri-la pelo poder do seu Espírito. Por isso, aqueles que foram libertos da condenação do pecado amam a lei de Deus, descobrindo nela a perfeita lei da liberdade. Assim, como conclui Tiago no verso 25, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.